se vale o que se tem. Nesse mundo de aparência, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, Na página da rádio. tem o nome e evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais se admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Maravilha, meus irmãos. Como já anunciamos, está conosco aqui a missionária Gracione, o presbítero Danilo. Vou começar aqui pelo presbítero Danilo. Danilo, quanto tempo de fé? De fé? 32 anos? 32, nasceu no Evangelho. Nasci no Evangelho. Que bênção. Uma experiência que marcou a sua vida como cristão. Geralmente quando as pessoas vêm aqui que eu faço essa pergunta, ele diz, a conversão. Como você já nasceu no Evangelho, então... Não falar que é conversão. Não, uma experiência assim, que eu me lembro de fé, eu lembro de um tempo quando ainda era menino, criança ainda. Eu lembro que a gente morava numa casa que era um barraco, né? Um barraquinho feito de madeira. E eu lembro que naquela época meu pai estava desempregado e a gente era minha mãe e mais cinco irmãos. E eu lembro que na parte da manhã, quando a gente acordou, o pai tinha ido para poder procurar emprego. Eu lembro que a gente acordou e foi pedir café para minha mãe, né? Aí minha mãe olhou o armário, olhou a geladeira, não tinha nada para comer. E ela pegou e juntou todo mundo e falou, vamos orar, que Deus vai providenciar. E eu lembro que a gente foi tudo pro quarto, né, um barraquinho, chão de terra. Hein? E quando a gente dobrou o joelho, a gente começou a orar. E a nossa oração como criança, né, tudo, Senhor, manda pão, manda café, né? É comida mesmo. Na verdade, era uma oração bem objetiva, bem direta, né? Com comida. Isso é bênção. E eu lembro que a gente começou a orar, não demorou muito tempo, bateram na porta. E eu lembro que naquela época era uma irmã que fazia muito tempo que a gente não via ela. E ela chegou na porta de casa e quando a minha mãe foi atender, a gente continuou orando. A minha mãe atendeu, que abriu. Essa irmã estava com uma mala de viagem, aquelas malas antigas da CVC, que era tudo aquelas malas pretas. Pegou e colocou em cima da mesa e falou para minha mãe que Deus tinha mandado ela levar aquilo lá. E quando minha mãe abriu, tinha leite, tinha bolacha, tinha pão. Eu nunca vi na minha vida uma oração ser respondida tão imediata como aquela oração. Que bom, experiência Isso ainda linda, né? criança, ainda menina ainda. É uma experiência muito boa que eu sempre recordo e lembro e vejo que Deus é fiel. Maravilha, Deus seja louvado. Gracione, você nasceu no Evangelho? Quando a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha uns 5 anos, então posso dizer que eu já desde pequena. O berço sempre foi crente? Teve uma época que o berço ficou lá e você... Deixei o berço fora e saí um pouco. Fiquei A experiência que, assim, acredito que vocês têm vivido muitas experiências, mas existe uma que, sem dúvida, é aquela que marca. É aquela que realmente essa não apaga da memória. Bom, a que não apaga da memória foi um dia que, na verdade, o dia que eu voltei para os caminhos do Senhor. Naquele dia eu entendi que quando você tem promessa de Deus e tem chamado de Deus, não adianta, não tem lugar que você se esconda. Não apaga na Não memória. adianta a gente se esconder, né? Então, Deus me achou no lugar que eu achei que eu mesmo tinha me esquecido de mim lá. Você tem um testemunho muito forte. E
assim, eu já convidei você algumas vezes para dar o testemunho aqui, você sempre deixa para depois. Você queria aproveitar essa oportunidade e deixar marcado esse momento aqui com parte do seu testemunho? Resumir, né? Porque se você começar a falar aqui, vai 3 da tarde, né? É verdade. Bom, eu nasci no berço evangélico, o Danilo falou, né? Falou um pouco da experiência dele. Então, assim, a gente cresceu, na verdade, vivendo muito. Quem nasceu no berço evangélico, quem teve pais, assim, realmente dedicados à obra de Deus, com certeza viveu momentos extraordinários, assim, de ver a providência de Deus bater na porta mesmo. São testemunhos que eu acredito que grande parte aí dos cristãos tem para contar em algum momento da vida. Sim. Que Deus incomodou alguém, Deus usou alguém para ir lá na porta e para mostrar que Ele responde orações. Então, eu vi muito a minha mãe orar, meus pais orar assim, em questão de segundos. Então, eu vivi muito, muito isso na minha vida. Mas como a gente nasceu no berço evangélico, você tem aquela curiosidade, às vezes, de querer conhecer o mundo. E na minha adolescência, eu fui sentindo essa curiosidade, esse desejo de sair dos caminhos do Senhor, né? E a gente é bem inconsequente e fiz escolhas erradas, né? Claro. Então, assim, eu saí, comecei a curtir para curtição, e nessas curtição conheci alguém, pessoas do mundo aí, do mundo errado, do mundo do crime. E a princípio eu vivi muito tempo fora dos caminhos do Senhor, mas nunca tinha me envolvido com nada assim ilegal. Até que num relacionamento eu conheci alguém que vinha desse mundo, e aos poucos eu fui me relacionando com todas as pessoas, né, que convivia, amigos. Então, de repente, toda a minha roda de amigos, todas as pessoas que conviviam comigo, fazia parte desse mundo, e eu também fui me envolvendo, né, cada vez mais, me aprofundando. E Deus sempre usando pessoas para falar comigo, sempre. Eu sempre estava na casa da minha mãe e eu não gostava, eu corria quando eu via alguém assim, que eu sabia que Deus ia usar para falar alguma coisa para mim. Eu tinha aquele temor então assim, eu não gostava nem de ouvir. Então, por vezes, Deus usou pessoas dentro da casa dos meus pais para alertar que se eu não mudasse os meus caminhos, que Ele iria permitir que uma situação iria acontecer na minha vida, e eu ia ter que voltar e reconhecer, né, que não existe outro caminho. E eu me lembro que uma dessas palavras, o pastor Abraão, ele veio uma vez, quando a gente mudou logo para Itatiba, ele veio junto com o missionário de São Bernardo do Campo, e é uma mensagem que eu nunca vou esquecer, porque eu tenho o hábito de escrever todas as profecias que Deus fala comigo. E eu me lembro que Deus usou o pastor Abraão usou um amigo do pastor Abraão dentro da minha casa e falou para mim assim: Deus hoje está colocando um muro. Você pode correr para onde você quiser, mas Ele está te cercando e você vai voltar. E eu escrevi essa profecia, e eu tinha muitas profecias numa agenda minha, eu sempre escrevi, todas. E passou muitos anos, eu me lembro que num dos aniversários da minha mãe, eu estava fora da igreja, mas sempre eu estava visitando tal, e ouvindo, eu sabia que em algum momento eu ia voltar para os caminhos do Senhor, eu não tinha força, mas eu sabia que eu ia voltar. E eu me lembro que no aniversário da minha mãe, Deus usou alguém para falar, falou: olha, eu vejo você atrás de grades, eu vejo você e vejo grades. E eu já tinha ouvido tanta coisa, porque chega uma hora que a incredulidade entra tanto no coração da gente, que nada do que você ouve parece, você acha que é montado, você acha que é alguém, sabe, você põe 1000 coisas na sua cabeça. A mente quase cauterizada. Cauterizada. E eu falei, que é isso, irmão, tá aqui, cadê o que? A gente, quando você está na vida do crime, você sempre acha que você está um passo à frente de todo mundo, que acontece com todo mundo, menos com você. E essa profecia foi uma semana antes de eu realmente ser presa. E, por incrível que pareça, ele falou: Deus está te dando a oportunidade hoje. Isso foi no sábado. Ele falou: hoje. Se você não voltar hoje, ele falou: eu vou marcar para você. Eu vi as pessoas fazerem isso, eu falava: que isso? Que Deus não faz assim. Tantos dias, tantas horas e tantos segundos. As pessoas Deus usou o profeta Fábio, é muito amigo meu, né? O Fábio, o pregador, uma bênção de Deus lá de São Paulo. E ele falou: olha, Deus estabeleceu, o tempo é hoje. Se você não voltar, Ele vai permitir que isso aconteça na sua vida. Começou a contar o relógio, falou para mim. Eu saí enfurecida, eu falei: que chantagem é essa que Deus está fazendo comigo, né?
E saí com raiva de lá, revoltada, tudo. Foi uma semana. Eu estava indo para Jundiaí e quando eu estava a caminho de Jundiaí, eu comecei a ver vários carros de polícia passando por mim, eu dirigindo, mas eu achei que estava indo prender outra pessoa. Quando eu dei por mim, eu estava cercada e já me jogaram no chão, eu não estava entendendo nada e falou, acabou, perdeu. E quando eu dei por mim, eu estava dentro de um camburão voltando para Itatiba. Passou um filme na minha cabeça, eu lembro que eu voltei, quando eu voltei, meu pai trabalhava ali ainda no Covabra, eu passei na frente do meu pai jamais poderia imaginar que a filha dele estava dentro do camburão daquele. Meu Deus. Né? E eu, quando eu vi meu pai, eu já comecei a chorar, parece que ali a ficha começou a cair já, e a minha filha na escola, minha mãe fazendo a obra em Pirapora, né? Nessa época ela ficava quase que a semana toda lá, ela estava dando um discipulado para os obreiros, nem imaginava o que estava acontecendo, e nem as pessoas queriam avisar para ela, porque por conta de não dar aquele susto, e ali eu vi, eu falei, meu Deus, realmente Deus falou e se cumpriu, foi rápido, né? E aí, daí começou, eu fui presa, fui para Itupeva, fiquei um bom tempo lá, e depois que entrei lá, depois que eu ouvi isso, eu quis medir força com Deus, para falar a verdade. Eu falei, não, eu não acredito que, se Deus deu livre-arbítrio, por que Ele está me forçando a isso? Né? Eu não vou voltar. Eu batia assim de frente, eu falava, não vou voltar, porque eu estou... porque ele, por Deus ter falado daquela forma comigo, né? Ele o tempo todo querendo o melhor para mim, e eu não vou voltar, e aí que eu fiquei terrível mesmo, me aprontei muito lá em Itupeva. Como diz o profeta, literalmente Deus colocou o anzol. Colocou e puxou arrastando. E aí fiquei em Itupeva, entrou uma revolta no meu coração, e como sempre, a palavra, Deus nunca deixa faltar a sua palavra. Em tempos como hoje a gente vê isso. Sempre há um meio que Deus, ele faz com que você seja alcançado. Aleluia. E lá em Itupeva eu lembro que eu ficava com raiva porque o povo entrava para orar e parecia que só tinha eu ali. Todo mundo que entrava vinha em mim. Já sabia que você estava lá. Já sabia que eu estava lá. Deus me achou lá também. E eu me escondi, eu não queria ouvir. E Deus sempre falando comigo, e eu me lembro como hoje que Deus usou uma irmã lá dentro, eu estava lá dentro da cela que eu não queria sair para participar do culto, e ela foi na porta e falou para mim assim, Deus manda dizer que a liberdade sua está, a chave da tua liberdade está nas tuas mãos. Jesus. A hora que você se aquebrantar, Deus tira você desse lugar, mas enquanto isso não acontecer, se prepara para passar muito tempo aqui. E aí cada palavra que vinha para mim, em vez de me quebrantar, eu falava assim, não é possível que Deus pode forçar alguém a fazer tal coisa. O diabo colocou isso na minha mente. E eu fiquei nessa briga com Deus, e ali eu comecei a fazer até o que eu não fazia aqui fora, de aprontar, de me envolver, de mexer com entorpecentes e tudo mais. E eu fui me aprofundando assim de uma forma que quando eu dei por mim, eu estava muito mais envolvida nesse mundo do que até eu estava aqui fora, e assumindo Isso dentro, e assumindo responsabilidades lá dentro, de chefiar mesmo as meninas lá dentro e tudo, e aí dali também teve um princípio de uma rebelião, de um desentendimento meu com o delegado, onde eu apanhei que nem gente grande. Ali eu vou falar para você, o que eu tinha de brava aqui, eu apanhei longe, minha família não poderia me visitar, e eu sabia que eu não ia ser bem recebida lá. E eu entrei em desespero, e eu me lembro que 3 horas da manhã, eu consegui Tinha a ver com grupos rivais. Era um grupo rivais. E ele falou que ia me levar lá por maldade mesmo, porque a gente acabou desentendendo e fez uma rebelião lá, e ficaram com muita raiva. E ele falou que ia ia mandar na madrugada, não ia fazer corpo de delito nem nada. Então ali eu estava inteira quebrada. E eu liguei desesperada para minha mãe 3 horas da manhã e falei para minha mãe, mãe, não sei para onde eu estou indo. Jesus amado. E a minha mãe, naquele momento, a minha mãe teve assim uma maturidade, uma fé assim, que qualquer mãe desesperaria no lugar dela, né? E ela falou assim para mim, não se preocupa que é na tempestade que Deus aparece. Na hora que eu liguei para ela demorou para ver, porque ela estava orando. Oh, glória a Deus. E ela estava orando, e quando eu atendi, imediatamente eu senti aquela paz, assim, sabe? Ela falou, não se preocupa, é Deus que vai dar a direção. E é na tempestade que Deus aparece. Aquilo ali mudou a minha história. Naquele momento, assim, parece que abriu sabe? Eu já fiquei menos preocupada e saí dali. Eles me levaram, deixou eu num lugar que a princípio, durante um mês, eu não sabia onde eu estava, porque eu fiquei na solitária antes de descer para o convívio, então...
Eu não sabia se eu iria para o convívio ou se eu estava nesse lugar que eles falaram que eu ia estar. Então eu fiquei um mês só tendo contato com os agentes, que eles traziam a comida. Nesse um mês eu fiquei num cumbico onde eu não sabia que horas eram, se era sol, se era de noite, se era de dia. Deus. Então só tinha ali um lugar que você toma banho, um banheirinho e a cama. E a única coisa que eles deixaram entrar comigo foi a minha Bíblia. A única coisa. E eu fiquei sem fazer nada, eu enrolava e desenrolava papel. Você agora tem uma percepção muito mais clara, muito mais ampla do que é José na prisão, do que é Jeremias na cisterna, né? E eu só tinha a Bíblia mesmo. E aí eu tive muitas, assim, eu não sei se é alucinações, eu não sei o que quer dizer, mas eu tive experiências terríveis, assim, de ver a imagem mesmo, assim, o inimigo me tentando de todas as formas que o senhor possa imaginar. Senhor, que eu não vou usar nem um termo aqui inapropriado, mas assim, o inimigo me tentar mesmo, coisa que eu nunca tinha ouvido falar ou imaginar. E eu ver a pura mão de Deus, porque quando eu clamava, eu sentia, eu não vou dizer para o senhor assim que eu via um anjo, porque eu não via rosto. Mas eu via algo muito branco que descia na minha frente. Glória a Deus. Todas as vezes. Aleluia. E eu sabia que se eu parasse de orar, eu não queria dormir. Era como se eu dormisse e eu perdesse as forças. Então, eu orava. Então, assim, foram experiências extraordinárias que eu tive com Deus. Deus permitiu. Hoje eu digo, louvado seja Deus por aquele lugar. Porque eu vivi experiências que eu jamais viveria na minha vida. E aí, quando eu já entrei, por ser um lugar que era até favorável, então, pelas as responsabilidades que eu assumi, quando eu entrei, eu já era esperada lá, com mais responsabilidades ainda. Então, assim, demorou muito para mim, para mim poder ter força para sair de vez, porque dentro daquele lugar, se você aceita Jesus, você tem que realmente, ou tu é crente, ou tu não pode ser de qualquer forma lá dentro. Se tu dizer eu sou crente, tu tem que estar na igreja todo dia. Se falar que não é crente, ou você é ou você não é, né? Então, assim, eu demorei ainda um pouco para me converter. Mas quando eu digo que a minha convenção marcou a minha vida, eu digo convenção porque, assim, toda a minha infância eu fui levada para a igreja. Eu vivi experiências, mas as experiências dos meus pais. Então, durante toda a minha vida, eu posso dizer como Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas dentro daquele lugar, os meus olhos viram Deus. Então, isso eu posso dizer, a minha vida toda eu conheci, de ouvir falar, mas tive a experiência de, com os meus próprios olhos, eu ver Deus agindo na minha vida. Então, eu posso dizer que a minha convenção foi ali, né? Assim, porque eu tive uma experiência real, e eu aceitei Deus porque eu vi que eu não podia mais viver sem Ele, né? Não foi uma coisa que eu fui levada, né? Como na minha infância. E eu me lembro que os irmãos faziam um culto lá, né? Até meu futuro marido, né? Lá ele não me deu muita bola, que eu estava muito futuro feia. Lá, né? Futuro marido lá, né? Lá futuro não marido era. lá, aqui. Aqui ele é esposo, mas quando a gente se conheceu, nunca na minha vida eu poderia imaginar que um dia eu ia estar casada com ele. A gente naquele lugar, quando esses homens de Deus entram, eles são santos pra gente, eles são, meu Deus, assim, anjos enviados do céu. A forma que a gente recebe, que os presos recebem, as pessoas de Deus que chegam até ali, a reverência que talvez muitos não tenham aqui fora, tem lá dentro, porque a gente fala, uma pessoa para entrar, para lembrar de pessoas como nós, só pode ser um santo homem de Deus, né? E eu lembro que eles entravam lá, até então eu não estava na igreja ainda, e um dia teve um congresso lá, né? Isso dentro do presídio, mas eu não ia, lá tem igreja, né? Até explicar, porque tem pessoas que pensam que não, mas todo presídio tem a cela da igreja, que é a igreja, porque lá tem muito filho de crente, lá é uma... Eu digo que lá é uma baleia de concreto. Ali, Jonas Fujão, que não quer servir a Deus, Deus permite passar um tempinho lá, até que a baleia, quando sai para profetizar mesmo. Porque eu vi muitas histórias assim, de filho de pastor, filho de missionária, crente, desviado, ex-pastor que está lá dentro, né? São levados para um treinamento bem pesado mesmo, de Deus, né? E aí eu me lembro que quando eles fazendo esse congresso, e como eu ainda estava muito envolvida, então assim, eu não queria muito ouvir, porque sempre me trazia memórias, sabia que ia chorar. Não, e se ouvisse, a palavra teria o poder teria. E então havia resistência. Eu falei, não posso dar esse mole aqui, né, de ficar chorando aqui, ser meio durão lá dentro. E eu lembro que eu estava andando no pátio, eu não estava nem participando,
e eles estavam cantando um hino que marcou a minha história, que é quando Jesus estendeu a sua mão. 169. Esse hino, eu marcou a minha vida desde criança. Meu avô amava esse hino, que fala, quando Jesus estendeu a sua mão. E quando o irmão cantava assim, sabe, entrava, eu não sei se estava tão alto como chegava nos meus ouvidos, porque penetrava dentro de mim assim, que parecia que eu não tinha força para sair de onde eu estava. Aí o Alexandre, um amigo da gente também, ele canta rap, não é esses rap pesadão, é um rap... Ele é muito conhecido no sistema carcerário aqui, né? Ele sempre está fazendo a obra de Deus, e ele cantou esse hino lá que Deus deu para ele, que marcou a minha vida. E ali eu comecei a chorar e eu não parava de andar, né? A gente fala que a gente está lá, a gente fica andando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e ali todo mundo parado, e eu estava andando, era 2.000 presas na minha época. E eu lembro que eu já estava chegando na frente do pátio, e o irmão falou, você, não dê mais um passo. Tinha 2.000 mulheres, mas eu sabia que era eu que ele estava falando. E quando ele falou, eu travei. Eu parei ali e ele falou assim, não dê mais um passo. E naquela época eu estava prestes a assumir uma responsabilidade muito grande, né, no mundo aí, de vestir a camisa mesmo. E eu ia fazer isso já logo depois, né, e eu lembro que Deus usou ele muito especificamente e falou, para o mundo Deus não vai te perder. Se você tomar essa decisão, Deus vai abrir a tua sepultura. Como você já tinha experiência das profecias anteriores, eu então, fiquei... era melhor sistematizar. mais já uma, vi né? o paletó de madeira já Misericórdia. na minha frente. Eu lembro que eu fiquei travada, eu não tinha condição. Olha, é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu não conseguia, pastor Daniel, sair. Quando eu dei por mim, pastor, se eu lhe falar que eu não sei se eu fui carregada, eu não sei se eu fui andando, eu não sei como que foi que eu fui. Eu sei que quando eu dei por mim, eu já estava diante do altar, chorando igual criança. E ali Deus começou a mudar toda a minha história. Foi assim um dia incrível para mim, meu Deus do céu. Quanto tempo você passou Eu fiquei em reclusão? quase 4 anos. 4 anos. Quase 4 anos. Parece pouco, mas A um dia lição, é uma eternidade. a lição valeu a pena. Muito a pena. Mudou, eu digo que é um antes e depois. Mudou todas as esferas da minha vida. Eu tenho uma pergunta, e as minhas perguntas, você sabe que elas são objetivas, mas ela precisa ser feita, tá? Porque a gente sempre escuta, voltou, mas não houve aceitação. Pessoal, quando você voltou, como foi a recepção da igreja? Da igreja eu não falo da comunidade que você participava, mas de um todo. Como que as pessoas viam a Gracione depois desse período? Vou deixar você se expor, que eu acho que é interessante. Tantos que a gente tem projeto no nosso coração, e a gente até faz projeto justamente dessa questão do acompanhamento pós, né? Porque é muito difícil. Eu diria que, eu vou ser bem sincero para o pastor, que quando eu saí, eu cheguei a achar que eu ia entrar em depressão, porque lá dentro eu tinha um acolhimento de pessoas que estavam na mesma situação que eu, e que acompanhou toda a mudança, e que viu já Deus mudar muitas histórias. Sim. E essas pessoas criam e davam uma grande credibilidade. E lá dentro eu estava muito envolvida na obra. 8 horas da manhã, culto. Ia até às 10. 1 hora da tarde, culto. Ia até às 4. Meu Deus. Todas as noites eu orava. Todas as noites. E como eu dormia de valete, né? Vou explicar o que é valete. Estava muito superlotada a cadeia. Então eu dormia no chão. Era uma para cima e outra para baixo. Então você cheirava o pé. Dormia cheirando o chulé da outra a noite toda. Então assim, eu dormia no chão. E aí, dentro da cadeia, é terminante proibido você acordar o preso, né? Então, se eu levantasse, eu não podia voltar para o meu lugar. Então, eu ajoelhava para orar muitas vezes ali no banheiro que tinha, e às vezes eu virava à noite. Então, foi a época que eu mais orei na minha vida. Nunca orei tanto como eu orei nessa época. Então, ali eu já aproveitava. Então, assim, eu tirava 2, 3 noites por semana para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, eu tinha uma rotina
lá dentro muito grande. Quando eu saí aqui fora, eu me senti totalmente, sabe, as pessoas não acreditam. Os próprios cristãos que pregam e dizem que Deus pode libertar, eles não te dão credibilidade. A realidade é essa. Né? E você não é bem aceito. Para mim estabeleceram... Teve pessoas que chegou na minha mãe, que falaram que eu ia orar por mim, mas que chegaram na minha mãe e falaram assim, olha, me desculpa, mas eu não dou tanto tempo para se eu estar aprontando de novo. Então, assim, e a expectativa das pessoas a seu respeito é muito grande. Né? Você não pode falhar, então... você tem que provar 10 vezes mais que você hoje mudou, que Deus mudou sua vida. Então, assim, você vive uma vida... Hoje não, hoje nem tanto, mas eu passei um bom tempo tendo que provar para as pessoas que realmente eu havia mudado. Há uma desconfiança muito grande, né? Eu diria que até os próprios pessoas que investiam no projeto penitenciário, né, que a gente faz parte de alguns hoje... Quem acredita não são aqueles que muitas vezes estão por trás, mas são aqueles missionários que realmente... investe em você lá dentro. Então, assim, aqui fora não existe um trabalho, né, de acompanhamento, mas eles não há uma credibilidade, bem como não há um investimento direto para esse trabalho. Assim, eu como pastor percebo que há uma deficiência muito grande. Sim. Vou falar da minha parte, não vou falar pelos outros porque eu não conheço. Mas há uma deficiência muito grande. A minha pergunta foi exatamente por isso, porque nós escutamos isso constantemente. E eu percebo que nos comentários muitas pessoas não conheciam o seu testemunho, estão impactadas com aquilo que você está declarando. E eu tenho certeza que esse registro vai mudar muitas pessoas, tá? Eu acredito que Deus proporcionou essa manhã para que seu coração fosse aberto aqui. Você pegou a gente de surpresa? Não peguei de surpresa, na verdade já havia uma cogitação da gente sentar em algum momento para esse testemunho, para essa conversa, e graças a Deus hoje é o dia, né? Vou deixar você descansar um pouquinho. Danilo não tem essa experiência que a Gracione teve, né? A sua experiência já foi o contrário. Você foi a pessoa que foi lá dentro para evangelizá-la. Me conta um pouco dessa sua experiência como evangelizador ou como capelão, como você queira. Eu lembro na minha vida, assim, pastor, que a minha visão de quem estava dentro das grades era aquela visão de que todo mundo tem que pagar mesmo, tem que estar lá e tem que pagar e não tem que ficar, né? A minha visão era essa. Para os outros, juízo. Para os outros, juízo. Era uma visão que eu tinha, assim, antes, né, de tudo que o Senhor fez. Mas eu me lembro muito bem, e eu vou falar uma palavra que minha esposa falou, que sempre em tempos de crise tem a palavra, né? E eu lembro muito bem que eu estava sentado no último banco no culto de ensino. E o pastor abriu uma oportunidade para quem apresentava o trabalho, de apresentar o trabalho no presídio. E eles começaram a apresentar através de slides, né, as fotos do que estava sendo feito, tudo. Sim. E eu lembro que eu no último banco, era como se eu estivesse vendo as fotos e Deus me chamando para aquele trabalho. E eu vendo foto, vendo as apresentações dos irmãos e os irmãos falando do trabalho que era feito lá dentro, e eu no último banco comecei a chorar, sentindo aquele incômodo, o Espírito Santo, o Senhor me chamando para aquele negócio. E eu procurei saber como é que fazia para poder participar, né? Aí os irmãos falaram da equipe que tinha, na época no ministério que eu estava, eu comecei a fazer parte. E eu comecei, a primeira vez eu lembro que eu fui para entrar dentro do presídio, e como eu nunca tinha entrado, eu não sabia como que ia ser o proceder. Então, quando eu cheguei na porta do presídio, no meio do caminho os irmãos começaram a falar, né? Bom, você vai gostar, é benção. É totalmente diferente do que os outros falam, e a sensação, a dimensão lá dentro é totalmente diferente. Eu falo assim, você vai vivenciar uma experiência que você não vivenciou na igreja. É uma experiência também diferente. E eu lembro quando eu cheguei na porta do presídio, no primeiro ferro, vamos dizer assim, no primeiro ferro, estava tendo culto lá dentro, e eu lembro que a presença do Senhor foi tão grande que veio lá de onde estava aquele negócio gostoso, e contagiou a gente que estava entrando ainda no presídio. E eu lembro que cada porta que fui passando, cada ferro, cada tranca, cada... São 7 portas, né?
cada grade que foi se abrindo para a gente ter o acesso lá dentro, eu lembro que as coisas foi se intensificando, né? E eu lembro que o primeiro lugar que eu entrei, fala até que foi o presídio de Hortolândia, penitenciária masculina, e a P1, e a igreja lá dentro era um cômodo pequeno, só que estava muita gente, né? E eu lembro que quando a gente chegou na porta, por mais que era pequeno o local, os irmãos davam toda a atenção para a gente que chegava. Então a prioridade era os irmãos que chegavam, era a gente que estava chegando da rua. Então a prioridade era para a gente, né? Lugar para sentar, se tivesse alguém sentado, levantava e era a gente que era para sentar. É uma recepção. Os presos. Os presos. É uma coisa assim. É uma ética que a gente faz. Tem os cursos de obreiro para a gente fazer aqui fora, e lá dentro eles já são induzidos, é uma ética deles já fazer isso, né? Então nós chegávamos, e eu lembro que quando eu cheguei na porta, aquela portinha pequena de 70 centímetros, né, por 2,10, eu lembro que quando a gente chegou na porta, a dimensão espiritual dentro daquela salinha era é um negócio tremendo, não tem nem palavras para expressar o que é. E a parte, quando eu saí daquele lugar ali, que foi a minha primeira participação dos trabalhos, eu falei, nossa, realmente esse trabalho aqui, Deus tem algo, Deus tem um quê? Só que aquela grande questão é que quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, aí parece que a luta da parte adversária, né? Sempre tem a luta. Ela intensifica, né? Ela aumenta. Perseguido as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Ela intensifica demais, pastor, demais, porque quando você começa a fazer algo que realmente está contando para o reino de Deus, aí o diabo ele investe e manda os seus agentes, né? Então é uma coisa muito complicada. Mas graças a Deus, eu participei desse trabalho, foi durante 2 anos, né? Se eu não me engano, 2 anos, né? E eu lembro, como o pastor falou, né, e a minha esposa está falando aqui, nem as próprias pessoas que fazem o trabalho acreditam no trabalho que estão fazendo. Eu lembro que iam acabar com o projeto, no ministério que eu estava, ia acabar com o projeto desse trabalho no presídio, e eu lembro que até o pastor presidente, na época da regional, ele pegou e bateu de frente com a presidência, para falar assim, não, a gente vai manter esse projeto lá, né? Ele puxou a área de presídio, porque era a área fora da área de missões, né, no ministério. Ele falou assim, não, eu vou agregar na regional que eu estou a missão e eu vou tomar parte no projeto. Só que o tomar parte no projeto é mais para manter o projeto. Agora, para condições para manter o projeto, aí é aquela palavra realmente voluntária. Talvez eu esteja equivocado na minha fala, Danilo, mas eu faço uma observação que trabalho evangelístico, 3 coisas que ele não dá. Primeiro, ele não dá ibope. Isso. Poucos querem fazer isso. Então não faz porque não tem aquele feedback, entendeu? Não tem o tapete vermelho, pozinho de arroz, o holofote, não tem. Segundo, não dá retorno financeiro. Não dá retorno financeiro. Então, por não dar retorno financeiro, poucas pessoas põem a mão. Porque, infelizmente, hoje, não vou generalizar, mas uma grande massa só faz o trabalho se tiver um retorno financeiro. A primeira pergunta que se faz é, e o retorno? Diferente. Agora, falando sobre isso, eu vou reportar a fala dos discípulos. Os discípulos também tinham esse pensamento. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, nós deixamos o nosso trabalho secular e estamos acompanhando o Senhor no ministério, estamos nas cruzadas aí, nas campanhas. A gente queria saber se vai ter uma ajudinha financeira, se vai ter um cascalho. A gente deixou tudo para seguir o Senhor. Tem alguma recompensa? E Jesus deu a resposta. Só que, enquanto não for palpável, entendeu? Porque a nossa preocupação, eu aqui também não quero generalizar, mas é o palpável. Nós temos a promessa, mas parece que a promessa não é o suficiente. Eu falo isso porque quando eu vou fazer um trabalho de missões, parece que a porta se fecha.
Aquela galera que você Completamente. espera jogar, sabe, de corpo e alma, eles, não, depois, amanhã, mês que Na vem. teoria é bem muito assim. bonito de se falar, na prática poucos querem colocar no Então, Eu lembro assim, ó, pastor, que a gente tirava do bolso realmente para poder fazer esse tipo de trabalho. A gente juntava carro, 5, 6 pessoas dentro do carro e ia para fazer esse trabalho. deixa eu entrar num detalhezinho aqui, bem pessoal, bem, entendeu? Mais ou menos assim. Aí você foi no presídio, evangelizou a irmã, e me conta essa história aí, como que... Todo mundo quer saber, vocês entraram colocaram a chave na fechadura, agora abre a porta. Na verdade, lá dentro a gente nem podia cogitar. Não tinha como. Na época também eu ainda estava... Ah, então ele foi fazer discipulado pós-presídio para você, é isso? Não, houve até- houve uma promessa, né? Mais uma vez a minha mãe. Pera aí, amor, só antes de você falar dessa promessa. Não, é sério. Essa porque, manhã assim, promete. Não, pastor, é porque assim, no tempo que ela ficou dentro do presídio, eu fui acho que 2 ou 3 vezes no presídio que ela estava lá. Ele e outros, né? Porque eu fazia parte do presídio masculino. Aham. Né? Eu era responsável por uma equipe do presídio masculino. Então eu ia mais no presídio onde ela estava quando a gente fazia os congressos. Porque a equipe, como era a mesma, então dividia, né, o pessoal. Aí quando tinha o congresso, a gente juntava o pessoal para ir no congresso. Né? Então acho que foi 2 ou 3 vezes que eu fui no presídio que ela estava. Eu era mais no presídio masculino. Entendeu? Quem tiver curiosidade de ver algum trabalho no presídio, Isso. tem um vídeo, vídeo no YouTube. Tem muitas visualizações, que foi uma coreografia que a gente fez no congresso lá, né? Eu, na época, eu fiquei responsável de fazer uma festa e eu quis unir todos os... Posta o Ministério. link nos comentários depois depois aqui. eu vou postar. Então tem lá O coreografia grupo o nome da do grupo. restauração também, né? Grupo da Não, restauração. o nome, na verdade, assim, a minha mãe, há um tempo atrás, quando ela iniciou logo a obra, ela tinha muitos membros que estavam congregando com ela, mesmo assim, pessoas que começou a vir, e eram pessoas que tinham dificuldade tremenda de largar o vício. Meu Deus. E então, assim, tinha aquela dificuldade. Aí Deus deu uma estratégia para minha mãe, e essas pessoas queriam louvar, tudo. Minha mãe falou assim: eu vou juntar vocês e vou fazer um grupo específico na igreja, chamado Grupo da Restauração. E enquanto vocês vão louvando, Deus vai trabalhando e libertando vocês. E foi maravilhoso, deu muito resultado. É muita confiança, Confiança. né? E eu vou dizer, hoje, Só né, por tenho uma Deus, liberdade né? de falar, porque é muito minha amiga. Hoje, resultado desse grupo é a dirigente setorial aqui da igreja dela, que é a Vanilda. A irmã Vanilda, dirigente do ciclo de oração, fez parte desse grupo da restauração, era alguém que tinha dependência do cigarro e tinha muita vontade de ter oportunidade. Hoje, muitos frutos que estão na igreja, que são obreiros da igreja, começaram nesse grupo da Você restauração. sabe que existe uma barreira dentro das igrejas nesse aspecto. Sim, né? de fechar as portas ao invés de... Né, Se a pessoa tem uma certa deficiência, seja ela qual seja, as pessoas acabam criando uma barreira, porque é muito mais fácil isolar o problema do que você tratá-lo. Sim, verdade. Então, assim, quando você se dedica a tratá-lo, como sua mãe fez, pegou e colocou lá. Ah, vai haver uma rechaça, vai haver uma crítica, alguém vai olhar e vai dizer: o irmãozinho está cantando ali, mas ele fuma, mas ele bebe. Sempre tem. Mas assim, eu acredito que Jesus faria isso. Jesus fez isso com Pedro. Jesus fez isso com Pedro. Pedro nos seus deslizes, nos seus escorregos. E a gente sabe que Satanás tinha uma sede muito grande em Pedro, né? E Jesus estava lá investindo constantemente, então dando oportunidade. É incrível, e eu já vou falar aqui. Eu quero saber, não mude de assunto não, que eu quero saber como foi aquela porque questão da abelha esse é o na meu flor. melhor testemunho. Mas assim, falando desse grupo que a gente fez, o que acontece? Foi feito esse grupo da restauração, porque lá o grupo das irmãs, né, como em todo lugar, não aceitava muito bem essas irmãs ainda. Umas ainda envolvidas no homossexualismo, outras fumavam. E elas não eram muito bem-vindas a cantar no grupo mesmo da igreja das irmãs que tinha lá. E eu acabei adotando essas mulheres, e eu fiz um discipulado com elas ali, o que eu lembrava, né, de ensinamento e tal, e elas ainda no vício. Hoje eu tenho resultados dessas irmãs. E a gente ali fomos discipulando, e também a gente montou um grupo de louvor. E nesse grupo de louvor, num congresso que teve, a gente fez a apresentação
No YouTube está como Coreografia Feminina de São Bernardo. Qualquer pessoa consegue acessar. É linda a coreografia. E o maior testemunho que eu tenho dessa coreografia foi que quando eu fui para conversar com o advogado e com o diretor, referente a montar um benefício para me sair, eu não estava no lapso de montar esse benefício. Só que contava, sem eu saber lá, tudo que eu estava fazendo de trabalho com as presas, eu não sabia, mas estava contando como remissão, como horas de trabalho. Isso nunca aconteceu com ninguém lá dentro. Então eu consegui, fazendo a obra de Deus, eu consegui remir os meus dias lá dentro. Então, assim, foi muito maravilhoso. Assim, é bonito de ver, né? Porque assim, a gente sabe que é um trabalho de Deus, é um trabalho que o Senhor faz de forma que você não está enxergando, não está vendo, mas Deus está trabalhando ali, a expressão na surdina, né? Então, como eu falei no começo, quando Deus usou esse vaso e falou para mim que a chave da minha liberdade estava em minhas mãos, durante muito tempo eu voltei para a igreja e tudo que eu fazia porque eu queria a minha liberdade. E Deus sabia do meu coração, né, que eu estava fazendo mesmo assim, porque eu não via a hora de sair dali. Mas quando veio a condenação para mim, que inclusive veio no dia desse congresso, que está no YouTube lá o vídeo, a gente estava preparando tudo para o congresso e quando chamou meu nome, que a gente fala no boca de lata, né, porque toda a cadeia escuta, quando chamou meu nome lá, e eu fui ser atendida, foi bem no dia, eu estava assim, para mim, eu já estava profetizando que aquele era meu último congresso, que eu ia sair, então assim, eu estava com uma fé, e quando o advogado me chamou no dia mesmo do congresso, eu falei, pronto, Senhor, só permita que eu participe. Eu achei que a minha liberdade ia cantar naquele dia. Eu falei, meu Deus, mas eu não vou nem participar do congresso. Cheguei lá, minha condenação. Jesus. Eu saí lá de dentro assim com um misto de sentimento que eu não sei explicar, mas na hora que eu pisei na porta que leva para dentro do pátio, eu falei, Senhor, não importa o tempo que eu ficar aqui, todo o tempo eu vou dedicar os meus dias a fazer tua obra. E a partir daquele dia, todos Isso você os já dias, estava com quanto tempo lá? Já ia para 3 anos. 3 anos. Então ficou mais um ano e pouco. Fiquei. E eu falei, eu vou fazer a tua obra. E então, assim, eu não sabia, porque lá para contar na questão da redução de pena, ou você tem que trabalhar, e é muito difícil você conseguir uma vaga lá para você trabalhar, ou você tem que estar no setor de esporte, que é você fazer esporte com as detentas, né? Eu não sou muito da esporte. E aí acabou remindo, né, os meus dias sem eu saber. E quando eu saí, que o diretor falou que eu tinha tantos dias ganho, eu falei, meu Deus, eu estava fazendo a obra de Deus e Deus já estava me compensando sem eu saber. 1 Coríntios 15, 58, né? Foi incrível, sabe? Hoje, toda vez que eu vejo esse vídeo... A vossa obra tem uma recompensa. Esse vídeo passou na Catedral da Assembleia do Perus, porque eles eram responsáveis pelo projeto na época e... Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque ali eu falei, Senhor, realmente vale a pena trabalhar na tua obra, Deus, ele não deve nada para ninguém. E assim, foi incrível, e eu saí de lá, né, e quando eu já estava para sair, Deus usou a minha mãe, e sempre assim, quando o profeta é de casa, né, como diz por aí, né, a gente acha que a mãe está falando do coração. Minha mãe falou assim para mim, Deus me deu um sonho, e Deus falou no meu coração que a pessoa que Deus vai preparar para você, você vai estar num lugar pregando. Eu nem sonhava. Eu tinha tanto nervoso de pegar no microfone que me amonçoava, o microfone escorregava na mão. E a minha mãe falou assim, a pessoa que Deus vai preparar para você, você vai estar num lugar pregando e essa pessoa vai estar lá. E nesse dia vai ser um divisor de águas na sua vida. E isso minha mãe falou, eu estava lá dentro, eu nem na minha vida esperava, assim, nunca nem imaginei, nada assim com o Danilo lá dentro, tudo, assim, a gente não tinha o menor contato. E por incrível que pareça, depois que eu saí de lá, eu tive contato com muitos dos irmãos, porque eles vinham muito aqui na igreja da minha mãe, e a gente faz parte de muitos projetos desses irmãos que trabalham em penitenciária, são muitos, né, principalmente na região de Campinas. Então, todo ano eles fazem esses congressos, que reúne, assim, para quem não acredita, deveria ir num congresso desse. Porque você vai ver cada história de pessoas transformadas por Deus, que é incrível, né? Então, todo ano tem... Geralmente, evento só com ex-detentos. Contando testemunho e eles apresentando ali o projeto que Deus tanto fez. Com pessoas que fazem a obra lá dentro, quantos que ainda estão. Né? Os congressos são feitos geralmente nas datas de saidinha. Isso. Então, eles já pegam esses que estão de saidinha
Eles estão pipocando, porque lá dentro Já você é reúne, crente. Já reúne para fazer esse tipo de coisa. Pensa num lugar que você vai ver pregador, assim, que você vai ficar... E mamãe falou. Então, aí Deus usou minha mãe, a gente não se encontrava. Todo congresso que eu ia dava um desencontro. Eu estava em um, ele estava em outro, a gente não se Nunca se encontrava. Nunca se encontrava, assim, mas não tinha nada de especial, então não tinha, né? E aí eu fui convidada... Mas já tinha flertado, dado aquela olhada? Imagina, nunca. Chegado. Era muita areia pro meu caminhão, porque eu vou falar que o senhor tava cavadinho, viu? O lugar para acabar com a gente é aquele lugar, viu? Misericórdia. E daí eu fui pregar numa igreja, né? Normalmente eu fui em bastante igreja lá de Campinas, né? Pelos contatos que a gente tinha dos irmãos lá dentro, contar meu testemunho. E eu fui pregar na igreja da pastora Giovana, que é uma querida, essa pastora, assim, é um exemplo para mim de pessoas de guerreira. Ela larga tudo, a vida dela é os presídios, ela tem, assim, muitos filhos na fé, assim, pessoas que veio de um mundo terrível. Então, todo ano, no congresso da igreja, que não tem a ver com o presídio, mas no congresso da igreja dela mesma, ela leva pelo menos um presidiário, e aí ela escolheu eu. Então, todo ano sempre eu estou lá com ela. E nesse ano eu fui, e ele foi lá. Mas antes, durante o dia? Durante o dia eu tinha convidado ele estava doente, né? Eu falei, vamos lá, irmão, tal. Mas não, sabe, nunca eu ia imaginar. E então, ele achou... O problema... Eu acredito. Ô, pastor, a grande questão, pastor... Diante de mim também. Ô, pastor, a grande questão é que eu nunca tinha ela nunca tinha falado comigo no telefone. Nunca, eu não tinha nem o número Nunca dele. tinha. Ela estava na casa de uma irmã que... Da Silvia Carla. Que também saiu lá de dentro. Que saiu tal. também. A Natasha, que mora na Espanha, possivelmente está assistindo, que ela sempre assiste. A Natasha é minha filha na fé, assim, é meu xodó. E a gente nunca se falava. Nunca se falava. E ela naquele dia... Aí eu tava... fostes pregar. Só que naquele dia eu tava ruim mesmo. Minha rinite atacou, eu tava com dor de cabeça, aquele negócio ruim. E quando ela me ligou, eu lembro que estava na parede de inalação em casa, fazendo inalação, e ela ligou. Né? Vem, vamos lá no congresso e tal. O Paulo falou para mim, chama o Danilo, se o Danilo não for, eu não vou. Aí me deu o telefone, e eu falei com ele, ô irmão, vamos com a gente. Tá, o Paulo, né? O Paulo é um pastor lá de Campinas. Que era meu amigo lá. O Paulo Ferraz é um amigo, assim... Eu posso dizer que o Paulo é um dos responsáveis aí por dar uma mão... Foi o braço de Deus, né? Foi. O Paulo. E o Paulo também, a gente tem uma aliança muito grande, uma aliança que a gente se ajoelhou, ele falou assim para mim, nós vamos ajoelhar no meio desse presídio. E a aliança que Deus vai consolidar entre nós hoje, vai gerar muitas vidas lá fora. Nunca conseguimos mais nos afastar assim totalmente. Ele tem um papel assim fundamental, um missionário, um pastor, uma bênção lá de Campinas também. E aí o Paulo foi nesse dia que eu ia pregar na pastora Giovana, e o Danilo estava lá, e ele achava que eu era muito alta, porque eu andava com salto, hoje 40 anos já não dá mais. E ele ele achava que eu era muito alta. E para mim ir para Nova Odessa, eu fui junto com a Fernanda, né? A Fernanda também está assistindo aí, minha amigona. Aí a Fernanda, a gente rodou muito para chegar lá em Nova Odessa, passa num canto, passa em outro, aproveitando para passar em Campinas. E aí eu fui com a Fernanda nesse dia. E eu estava com um salto desse tamanho. O dia todo andando de salto. Quando eu cheguei na igreja, eu estava com uma bolha no meu pé. Que eu falei, meu Deus, ou eu não vou pregar nada. E assim, eu particularmente não gosto de, eu acho assim, não sei, tem pessoas que querem pregar, tira sapato, cada um. Eu já não tenho essa coragem, né? Não consigo ter essa liberdade. E eu me senti, e eu comecei, eu quase já estava passando mal, a mensagem já estava até saindo fora da mente. A mente foi para a bolha. A mente foi para a bolha. O congresso cheio. Eu estava sentado lá de fora, você. A igreja estava tão cheia que eles tiveram que fazer, pega uma avenida, eles teve que colocar a pessoa até do outro lado, porque não estava cheio, não cabia. E ele estava no fundo, né? No último. E daí, quando eu chamei a pastora, falei, pastora, pelo amor de Deus, duas coisas. Ou eu não vou conseguir pregar, eu vou ter que tirar o sapato, vou subir no altar sem sapato, mas para começar eu vou pôr e eu explico. E daí eu fui, né, louvei a Deus e tirei o sapato. Quando eu tirei o sapato, tem um cara desse tamanho. Aí eu olhei assim e falei... Ele falou, nossa, é meu número. Falei, meu Deus. Ele viu já que
Se apaixonou pelo sapato, então. Não, pastor, eu tinha o meu quê, Cinderela. o meu quê é mulher Cinderela, alta, do o meu quê sapato. era mulher alta. Eu falei, não posso ter uma pessoa do meu lado que é mais alta que eu. É meio estranho o negócio. Você acha que Aí você... eu olhava ela com aquele, eu não via o sapato, eu achava que ela era alta. Ele achava que eu era muito alto. Entendeu? Porque a gente não tinha esse contato, a gente não tinha contato. Esse programa de hoje está demais. Aí quando eu vi ela, que ela baixou, que ela tirou o sapato, falei, Não, aí e a ele- luz Olhou aí- por outros olhos. Não, e a palavra. E a palavra foi A palavra foi assim. A palavra foi- de novo. Aquele dia realmente foi um divisor de águas em muitos sentidos na minha vida. E quando eu estava pregando, sem olhar para ele, sem nada, mas vendo toda aquela multidão, Deus trouxe na minha memória o que Deus usou minha mãe para falar dentro do presídio comigo. Você vai estar em um lugar e nesse dia eu vou trazer alguém que vai mudar a sua vida. E eu lembro até hoje a palavra, pastor. A palavra foi desentulhando os poços. Meu Deus. Foi tremendo esse dia. Aquela palavra foi a palavra marcante. E ali, aí, só que assim, aí dali, né, a gente se cumprimentou, né, tirou foto de todo mundo, não nos falamos mais. Só que na volta a gente já começou a conversar e, tipo assim, tudo que a gente falava parecia... Eu pensava numa coisa, ele tipo assim, quando eu queria duvidar, né, depois de algum tempo a gente foi conversando, e assim, quando queria entrar uma dúvida no meu coração, eu falava com ele, sem eu fazer a pergunta, ele já tinha a resposta para mim, então eu não precisava nem perguntar. E assim, eu nunca fui perguntar para ninguém. Eu já vivi experiência de profetada, né? Vamos dizer assim, para relacionamento. Que eu falei Isso é assim. muito normal no meio Isso é normal. pentecostal. né? Peca, os Quem peca. nunca, Esse é bom. Esse é quem nunca viveu esse momento de Na profetada. realidade é aquela coisa, mistura a vontade que já tem com o que você quer ouvir e vira uma coisa só. Então eu falei, a pessoa que Deus trazer para mim, que eu sofri muitas decepções na minha vida, eu não quero pedir, não quero que Deus use ninguém. Eu quero que Deus ele testifique dentro de mim, em todos os detalhes. Então todo o teste que eu fazia, não é que ele Deus passava. ia lá e confirmava. E Deus foi confirmando. E assim, a gente foi muito rápido, tudo que Deus fez. Passamos uma prova tremenda. Ele veio para Itatiba com a cara e a coragem, não tinha emprego, nós não tinha casa, nós não tinha carro, a gente não tinha nada, nós não tinha dinheiro para casar. Meu Quem Deus. deu dinheiro foi Filho, minha mãe. Eu já estava dura, mas o cão estava tão assim furioso que, gente, eu não sei o que aconteceu. No meu pensamento, pastor, eu sempre falava para ela, eu falava assim, tudo isso só vai mudar, só vai acabar quando a gente casar. Quando o papel for assinado, eu tenho certeza que tudo isso vai mudar. E Não, tudo aconteceu. De tudo aconteceu. Aparecia um dinheiro, fazia outras coisas e esquecia do casamento. De marcar o casamento. E a gente estava querendo comprar um carro, né? Porque faltando uma semana para a gente casar, o carro dele parado na frente da casa da minha mãe. Veio um doido lá, desceu, levantou o carro dele, que o carro dele ficou assim, deu PT. Meu Deus. Acabou com o carrinho. Ficamos sem carro, a gente não tinha nada, a gente foi casar de carro, foi carona. de carona. O pastor Paulo, uma benção, super esquecido. Perdeu a chave, deixou a chave do carro dentro da bolsa da minha mãe que foi embora. Eu fui andando de vestido de noiva, 3 horas da tarde. Foi um negócio. Eu fiquei andando de vestido de Deus do noiva céu. 3 horas da tarde no centro A, da cidade. a Vitória, ela, para ser bem contada, tem que ter uma experiência que constranja, Por né? incrível que pareça, pastor, a gente tentou a aprovação, estava querendo comprar o nosso carro e a gente estava tentando comprar, como ele não estava trabalhando, assim, estava muito difícil. A gente terminou de assinar o papel, no dia que a gente casou, o telefone tocou, pode vir buscar o carro é de vocês. Meu Deus. Casamos de manhã, à tarde ligaram do... Foi assim, Deus foi... Da agência pra buscar. Era uma confirmação. Até então, até a gente casar, parecia que nada está dando certo. Por isso que eu falo, Até nem tudo que está sendo benção demais significa que Deus está. E nem tudo que vem com prova significa que Deus não está. Tem coisa que Deus permite para ver a nossa persistência. E o interessante, pastor, que naquela semana, até mesmo para comprar o carro, foi uma complicação, porque assim, a gente estava atrás do carro, só que hora essa era um carro, hora outra era outro carro, sabe? A gente ficava aquele negócio, né, do ser humano, né? É gosto, né? Ah, você gostei disso, gostei desse, gostei daquele, fica olhando, né? Foi uma experiência que hoje a gente tem. Eu lembro que a gente, naquela semana, ela tinha moto, né? Eu não tinha carta de moto, nada. Então eu fui de garupa, né? A minha pilota aqui, né? Coragem, muita coragem. Essa aqui é motoqueira, é piloto. Aí eu lembro, pastor, que a gente estava subindo na expedicionária, né, no centro da cidade,
E eu falei para ela, eu lembro até, falei para ela, falei, para ali, lembra? Falei, para ali. Falei, qual carro você quer? Vamos entrar numa concordância. Vamos entrar numa coisa. Qual carro você quer? Aí a gente tinha visto uns carros, Export e tal, outro. Aí ela falou assim, eu gostei da Eco. Eu falei, então vai ser a Eco que Deus vai nos dar. Então aí nós fomos embora, né? nós concordamos nisso. E nós fomos embora, não vamos olhar mais nenhum carro. Porque nós já tínhamos olhado, era a Export. E eu falei, é essa. Então aí passou a semana no nosso casamento, no sábado. Sexta. Não, foi no sábado. Casamos sexta-feira, 3 horas da tarde. Isso, sexta-feira. A gente casou, e quando a gente casou, que a gente chegou em casa, foi colocar o pé dentro de casa, ligaram da agência. É buscar o carro. A Export. A lua de mel. Buscar o carro. Aí, pastor, a outra bênção a gente recebeu, inclusive, foi aqui na igreja, que nós recebemos na sua igreja. Deus usou minha mãe para falar com o Danilo durante a semana, falar na igreja. E depois, numa quarta-feira, eu não me lembro o nome do tema da campanha que teve aqui, que veio o Camisote. Robson Camisote, né? E a gente já tinha comprado, com 1 ano de casado, a gente já tinha comprado uma casinha em Campinas. Providência de Deus, assim, Deus chamou a existência. Quase um ano, não deu nem um ano, praticamente. E depois, no ano passado, a gente recebeu uma palavra profética, na verdade, da minha mãe na igreja. O Danilo recebeu e pegou com muita fé. E a gente veio aqui, Deus usou o Robson Camisote. A gente veio aqui, na verdade, já tinha conversado, mas estava em dúvida. E ele chegou aqui, ele falou de um detalhe que a gente falou dentro da casa. E ali a gente viu que Deus estava confirmando. Isso foi na quarta-feira aqui na igreja. Na sexta-feira nós fechamos o negócio e compramos a casa. Então, assim, Deus tem sido Eu tive o privilégio de ir lá orar. Tomar um cafezinho também. Tomar um café. Bem, gente, manhã maravilhosa, recebendo aqui esse casal, presbítero Danilo, missionária Gracione. Nós temos muitos comentários hoje, pessoas realmente que estão engrandecendo a Deus. Eu não vou ler todos os comentários, mas quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que todas as manhãs estão conosco. A irmã Adriana, a irmã Cíntia, pastor Daniel está nos ajudando hoje. Pastor Diego Dantas vai estar aqui na sexta-feira, está acompanhando. Missionária Elivane, que vai estar na quinta-feira aqui também, trazendo seu testemunho e ministrando uma palavra. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês. Nós temos ainda alguns minutos e eu queria fazer aqui, deixar um espaço para o Danilo trazer uma palavra. Na sequência, eu não vou pedir muito, mas se esta for o desejo dos dois, eu queria que eles cantassem quando Jesus estendeu suas mãos, voz e violão. Jesus. Tem violão, tem baixo, eu baixo a letra ali no Google. Playback. Não, playback não tem não. Tem que ser voz e violão para ficar, entendeu? Tá bom? Então Danilo tem liberdade para trazer uma palavra, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 26 e 27, e alguns versículos do capítulo 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais?
Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Uma palavra gloriosa da parte do Senhor, né, a respeito de quando o Senhor ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E o interessante é que o Senhor, ele, conversando com os discípulos, o Senhor ele vai falar para os seus discípulos da importância que tinha dele ir para o Pai, dele retornar, dele voltar para o lugar de onde ele tinha vindo. E ele, nas suas palavras, ele vai expor, ele vai dizer para os discípulos que era importante que ele voltasse para o Pai, porque quando ele voltasse para o Pai, ele mesmo iria enviar o Consolador. Ele mesmo ia enviar o seu Espírito para estar conosco, para estar com os discípulos primeiramente e depois conosco. É interessante quando a gente começa a observar na palavra do Senhor, que desde o princípio a palavra vai falar sobre as atuações do Espírito Santo, e desde o princípio nós vamos ver as atuações do Espírito Santo como forma de porções sobre a vida das pessoas. Isso a gente pode ver em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, quando o próprio profeta Elias vai dizer para Eliseu: pede-me o que queres e eu vou te conceder. E no versículo 9 ele fala: eu quero uma porção dobrada do seu Espírito. Então nós vemos que desde o começo o Espírito é agido por porção. E ele age de formas específicas. E é tão interessante que Davi, ele entendendo isso, Davi ele vai falar para o Senhor: Senhor, no Salmo 51, verso 10 e 11, ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Ele entendeu essa questão de que o Espírito agia de forma específica e não ficava sobre as pessoas, sobre o profeta, sobre aquele que era usado. E é tão interessante que ele vai falar: Senhor, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito. Privilégios que Deus deu a Ezequiel, por exemplo, para poder em visão ver essa questão do Espírito. Privilégio que Deus usou o profeta Isaías. São coisas específicas que o Espírito agia, mas não tinha essa questão do Espírito ficar conosco todos os dias. E o Senhor, quando Ele está aqui na terra, que Ele já está nos seus últimos dias e dá a sua instrução aos discípulos, Ele vai falar aos seus discípulos: eu vou para o Pai. E Ele ainda vai dizer mais, Ele vai falar assim: isso é para que vocês fiquem bem. Eu preciso ir para o bem de vocês. Por quê? Porque eu indo, eu envio o outro Consolador. Eu indo, eu envio o Espírito Santo. Eu indo, eu envio o advogado. Então Ele vai dizer: eu envio aquele que vai ter o papel primordial de convencimento na sua vida. É interessante que nós vamos ver a palavra do Senhor, que esse Espírito que está em nossas vidas é o Espírito que faz com que a gente, por meio dele, se aproxime de Jesus Cristo. É o Espírito que faz com que a gente acredite em Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador da nossa vida.
É o mesmo Espírito aquele por quem Jesus um dia vai falar para Pedro: olha, Pedro, quem vós dizeis ao povo que eu sou? E os discípulos, e Pedro vai olhar para o Senhor e vai falar assim: ó, o Senhor, um está dizendo que é Elias, outro vai dizer que é profeta, isso. Mas a pergunta do Senhor para Pedro é: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vai dizer: olha, o Senhor é o Cristo, aquele que havia de vir. E o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou para você isso. Aleluia. E quem é que revelou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus, senão o Espírito Santo? Aleluia. E é interessante que esse mesmo Espírito, que veio desde o começo com o papel primordial de revelar a Jesus, que Deus usou desde o começo para revelar a Jesus Cristo, chegando no Novo Testamento, a nova aliança, você vê toda a questão do Espírito começando a agir, já quando Jesus estava aqui, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que Jesus, acabando de ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ou seja, a atuação do Espírito já estava na terra. Deus seja louvado. Mas o grande ponto primordial é que o Espírito Santo ele está conosco todos os dias, porque ele tem um papel primordial de convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e convencer o homem do quê? Do juízo de Deus. Porque sem o Espírito Santo nós não temos a ciência de não pecar, a ciência de conhecer, de nós pecarmos e não termos aquela questão de que nós estamos errando, ou nós não conhecemos, fazemos coisas sem conhecer o verdadeiro real motivo das coisas. Nós vemos que o convencimento da justiça, porque o próprio Jesus disse, ele precisa vir para te convencer da justiça, por quê? Porque eu não vou estar aqui com vocês. Então alguém precisa para te falar, te ajudar, te guiar a praticar a mesma justiça que eu pratiquei. E convencer o quê? Convencer do juízo de Deus. Porque há uma condenação. Há um juízo sobre aqueles que não querem aceitar a Cristo, que não querem crer em Cristo. Há um juízo, há uma condenação. Mas o papel principal do Espírito Santo nas nossas vidas hoje, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, essa época de pandemia, essa época de crise financeira, familiar, não importa qual tipo de crise que seja, essa época o Espírito Santo tem um papel primordial, porque ele não é um ser que a gente apenas não pode ver, ele é uma pessoa que está em nós e que nós temos que nos relacionar com essa pessoa. Nós temos que ter intimidade, porque a própria palavra vai dizer que a unidade entre Cristo e Deus é o Espírito Santo, e é o mesmo Espírito que nos faz com Ele em unidade. Então Ele dentro de nós temos que desenvolver um relacionamento com Ele todos os dias da nossa vida. Porque nessa época em que nós temos que ficar em isolamentos na nossa casa, nessa época em que nós não podemos ter muito contato com pessoas, com amigos, com parentes, essa época é uma hora principal de termos o contato primordial com o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque eu quero dizer, você que está nos ouvindo, não importa onde você esteja, não importa o momento da crise que você está passando, talvez é sentimental, talvez seja uma crise financeira, não importa o tipo de crise que você está passando, né? Que a solidão que isso causa na sua vida, não importa qual tipo que seja. Eu quero dizer para você que pela palavra do Senhor, o Senhor Jesus foi, mas Ele diz: eu quero que vocês fiquem bem até que eu possa voltar. E qual é a maneira que Ele disse que vocês vão ficar bem? A maneira que Ele disse que nós iremos ficar bem é simplesmente na companhia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu estou aqui desse lado, aqui juntamente com minha esposa, com o pastor. Eu sei que o Espírito Santo está dentro de nós, agindo dentro de nós, e eu sinto a presença dele aqui. Mas eu sei que ele está aí onde você está. E não importa o que você esteja passando, não importa as perguntas que se formulam na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, não importa, sabe por quê? Porque o mesmo Espírito, ele é quem ora, quem clama por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não sabemos clamar, e Ele está diante de Deus levando ao Senhor as nossas orações, as nossas petições, e pode ter certeza
que essa situação que você está passando hoje, que você está vivendo hoje, é do conhecimento de Deus, porque Ele deixou o seu Espírito por nós, e esse Espírito é quem faz se conhecer diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas preocupações, as nossas faltas, as nossas debilidades. Tudo que precisamos o Senhor sabe por intermédio do seu Espírito. Deus, aleluia. E não importa o que você esteja passando, não importa o momento que você esteja vivenciando, o que você tem que saber é que você não está sozinho. O que você tem que saber é que você não está só, porque Ele diz na sua palavra, olha o versículo, Ele diz assim, ó: ainda tenho muito a vos dizer, mas não vos o podeis suportar agora, porque naquela época o tempo estava se esgotando e Jesus não tinha como falar tudo. Mas olha que interessante, ele fala na sua palavra que quando esse Espírito viesse, Ele iria revelar toda essa verdade da pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje eu e você, aquilo que João ele vai dizer no capítulo 7, verso 38 e verso 39, que a palavra do Senhor não é apenas letra, não é apenas palavra, mas ele fala assim: a minha palavra que eu vos digo é espírito e vida, ou espírito e paz. Pode ter certeza, irmão. Hoje o papel principal, primordial do Espírito nas nossas vidas é revelar, é dar testemunho das coisas a respeito do Espírito, a respeito de Jesus. E é interessante que ele vai dizer no versículo de número 26 e 27 do capítulo 15, ele vai dizer que aquele Espírito da verdade procede do Pai, testificará de mim. E ele vai dizer, e vós também vai testificar. Como vós vais testificar? Por intermédio do Espírito. O mesmo Espírito que no capítulo 1 de Atos, o Senhor vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Mas para quê? Para ser testemunha. É o mesmo Espírito que desceu sobre as nossas vidas, permanece sobre as nossas vidas, e pode ter certeza que vai ser o mesmo Espírito que vai nos levar para estar diante de Jesus Cristo, juntamente com Deus. Amém? Verdade. Palavra, pastor. E maravilha, tá aí, você acabou de ouvir uma palavra edificante, né? Com o presbítero Danilo. Vou deixar a irmã Gracione trazer uma rápida palavra. Nós temos ainda aqui alguns minutos, temos 18 minutos para a nossa oração do meio-dia. Tenha liberdade para trazer uma palavra. E na sequência já vou pedir o pastor Daniel, nosso assistente de hoje, para trazer o violão, porque nós vamos cantar. Eu quero dedicar o louvor, tá? Que vai louvar para minha rainha master. Hoje é um dia especial. Quero dedicar, hoje é um dia especial, aniversário da minha mãe, pastor Odete. Então o louvor vai ser homenagem a ela. Quando a gente for cantar, eu vou dedicar mais uma vez. E antes de trazer a palavra, eu quero falar também a respeito do grupo O Exército de Cristo, que é um grupo de mulheres, né? São de várias igrejas, mas são um exército de mulheres aí que Deus levantou na cidade de Itatiba. E a missionária Claudinha é a pessoa que Deus deu o projeto para ela. E essas mulheres estão à disposição aí para atender, né? Famílias, mulheres que nesse momento, né, têm agravado muito a questão da violência doméstica, têm agravado muito situações nos lares aí familiares, e a gente tem se proposto a estar orando na casa dessas pessoas. E depois, quem quiser, me procure, que eu vou estar passando o contato da missionária Claudinha e ela vai entrar em contato com vocês. A palavra que eu quero trazer é bem rápida, e essa palavra está queimando no meu coração desde novembro de 2019. Meu Deus! Porque eu tenho algo com Deus já faz algum tempo, que todos os anos no mês de novembro, dezembro, eu sempre peço a Deus uma palavra profética para o próximo ano. E durante todo o ano, o Senhor trabalha muito na minha vida através dessa palavra, uma palavra que eu levo durante todo o ano. O ano passado foi eis que farei uma coisa nova, e vivenciamos muitas coisas através dessa palavra. E nesse ano o Senhor me deu em Abacuque, no capítulo 3 e 19, né? Mas Abacuque é tão pequeno, é tão fácil de contextualizar, então eu vou usar alguns outros versículos, mas o 19 é muito interessante, que vai falar: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar em lugares altos. E quando eu recebi essa palavra da parte de Deus, criou em meu coração uma expectativa muito grande.
para 2020, né? E no começo de 2020 a gente ouviu muitas pessoas dizer: esse ano é o ano da porção dobrada, esse ano... Então, assim, a gente entrou 2020 com uma expectativa muito grande em todas as áreas, tanto a igreja como a gente de vida financeira. Então, assim, a gente entrou fazendo muitas expectativas. E quando você volta a alguns versículos, você vai ver o profeta falando: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Aí ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente olha tudo que está acontecendo, o sentimento que dá é que tudo falhou. Todos os planos falharam, todas as nossas expectativas. Você olha para um lado e você alimenta expectativa, aquilo dá errado. Você olha para outra situação, dá errado. Até para nós, como igreja do Senhor, você marca uma data, vai reabrir, vai começar, você planeja. Parece que tudo está dando errado. Mas se voltarmos um capítulo antes, Deus vai falar para o profeta que escreva a visão. Deus está dizendo: declare a visão. E eu senti isso muito forte no meu coração, no sentido de que esse é o tempo em que nós devemos profetizar. Que nós devemos declarar, não importa o que aconteça, ainda que tudo falha, até o final desse ano Deus vai cumprir o que Ele falou. Em nome de Jesus. Eu creio no levantar de Deus. Eu creio que Deus nesse tempo está levantando sacerdote em lares. Deus está dando novos sermões, Deus está preparando pessoas, enquanto muitos talvez aí estejam sendo bombardeados por tantas notícias ruins, por tantas coisas que chegam de todas as formas. Você liga a televisão, você liga o rádio, você vê as redes sociais, são más notícias que chegam todos os dias. Então você se colocar de pé e, como Abacuque dizer: todavia, ainda que tudo falhe, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou crer, eu vou continuar declarando a visão que Ele deu, porque eu creio que Ele é fiel para cumprir. Então esse é o tempo de nós realmente declarar, a igreja do Senhor declarar que Deus tem poder de mudar essa situação. Não importa que tudo esteja um caos. O nosso Deus é especialista em colocar ordem no caos. Deus, aleluia. Né? O mesmo Deus que lá no princípio, que estava tudo vazio, era sem forma, Ele tem poder de colocar ordem nesse caos. E eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu creio que tudo que nós estamos passando e tudo que nós estamos vivendo hoje é Deus nos preparando e é Deus assim, Ele está lapidando muitas situações. A gente vê que a gente está sendo surpreendido por tantas coisas e a igreja se deparando com uma situação que a gente nunca se preparou para isso. A gente se preparou para não estar mais aqui num momento como esse. E de repente nós estamos se deparando com uma situação difícil, inesperada, mas eu quero dizer para você: o Senhor nos fará caminhar em lugares aleluia. Altos. Eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir na sua vida. E você precisa declarar, não importa essa situação, parece que tudo se perdeu. E a gente muitas vezes está como um profeta no meio de um vale, onde você olha, você vê desesperança, você vê impossibilidade, mas a mesma pergunta que Deus fez para o profeta, Ele pergunta para nós: pode reviver esses ossos? Será que Deus pode trazer tantas situações de volta? Até aquilo que a gente achou que já se deu por perdido, Deus pode realizar, Deus pode fazer. E eu profetizo na sua vida nessa manhã que até o final desse ano muitas coisas vão acontecer. Aleluia. E Deus pode te fazer crescer. Mesmo em meio a esse tempo, eu vejo Deus fazer coisas extraordinárias. Mesmo em meio a tantas dificuldades. Há um perigo muito grande. E eu vou falar isso dirigido mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você aí que esteja ouvindo, tome essa palavra com muita convicção, no sentido de que há um perigo em se tomar decisões em tempo de crise. Em tempo de crise, a gente muitas vezes somos levados a tomar decisões imediatas, de querer resolver situações de forma imediata, no desespero, no calor do momento. E a palavra de Deus trazendo até no sentido espiritual de decisões que as pessoas tomam nesse meio tempo. Você vai ver em Ruth, uma família, no primeiro capítulo de Ruth, uma família que está vivendo um tempo de crise muito grande, e essa família tomou uma decisão de querer agir por conta própria, de querer procurar uma solução por conta própria, de sair do lugar da promessa. E quantas pessoas têm tomado decisão nesse momento de crise? Jesus. E muitas vezes, na tentativa de você resolver um problema, você pode encontrar um problema muito maior. Então eu quero dizer para você: permaneça
firme na convicção daquilo que Deus já falou para você. Aleluia. Não importa o Glórias. tempo de crise. Se tem uma coisa no livro de Ruth que eu amo, eu acho assim que a parte que mais me chama a atenção, que eu amo essa história, é como Deus, ele realmente honra aquele que permanece. Porque a palavra vai dizer que uma família saiu, mas parte dessa família ficou, porque Boaz era parte dessa família. E aquele homem cresceu no tempo de crise. Quando voltaram, aquele homem tinha crescido. Porque quem permanece no tempo, confiando no que Deus falou, cresce aonde ninguém mais cresce. É incrível que toda a família de Elimeleque, toda a família sai porque havia fome. E quando eles voltam, quem ficou tinha para dar para eles. Por quê? Porque permaneceu crendo na promessa de Deus. Aleluia. Glória. Então que nesse tempo de crise não tome decisões imediatas. Não tome decisões achando que as facilidades, as situações que vai aparecer, pode te trazer uma provisão que Deus ele tem para te dar. O mesmo Deus que permite certas crises é o mesmo Deus que vai te capacitar para passar por ela. Então eu tenho certeza que você vai ter testemunho para contar, porque nós já temos testemunho para contar. E Glória a essa Deus. crise. Aleluia. E eu sei que você vai ser também, nós vamos passar por isso mais forte do que nunca. E eu vou no final desse ano ainda testemunhar que o Senhor está me fazendo caminhar por lugares Glórias. altos num tempo de crise como esse. Amém? Glória a Deus. Agora vamos louvar o violão, por gentileza, pastor Daniel. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar a pastora Odete, que hoje está completando mais um ano de vida. Deus abençoe a pastora Odete. Que as mãos de Deus continuem sobre a sua vida, que o Senhor continue te guardando, te protegendo e dando força e vigor para continuar na lida, na jornada, fazendo aquilo para qual a irmã foi chamada. Que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre o ministério, sobre a família. E agora nós vamos louvar a Deus para concluir esse momento dessa manhã, que realmente foi impactante para todos nós que estivemos aqui, também para você que nos acompanhou através da rede social. Você que está nos vendo pelo YouTube, aproveite para se inscrever e receber as notificações das nossas atividades no YouTube, tá? A letra para Daniel. Ixi, não tem letra. Meu Eu Deus. sei sem letra. Sem ensaiar, sem nada. Eita, estreita, hein? Vai tocando aí. Aleluia, Jesus. Esse hino era um dos que meu avô mais gostava. Era esse e o Segura na Mão de Deus. Todas as vezes que eu ouço esses dois hinos, eu lembro muito do meu avô. E aí eu quero dedicar a minha mãe, no aniversário dela hoje, a letra desse hino e agradecer, porque ela foi uma guerreira muito grande. Se hoje eu estou aqui e contando esse testemunho, eu devo as orações da minha mãe. Glória a Deus. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido,
glória a Deus. Desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh, glória a Deus. Estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Maravilha! Deus abençoe. Meus irmãos, muito obrigado. Você que está conosco, permaneceu conosco durante todo esse período. Que a mão de Deus continue sobre você. Vou pedir ao presbítero Danilo para fazer a oração de encerramento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aproveite e já dá a sua palavra de agradecimento a quem você quiser, fica à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, e também ao pastor, né, aqui nesse programa, pastor Gerisvaldo, né, a minha esposa também, estamos aqui. E também quero mandar um abraço para minha mãe e meu pai, que deve estar assistindo aí. Está assistindo, mandaram, não sei como conseguir meu WhatsApp, mas mandaram Eita, aqui. Jesus. Estou aqui ouvindo meu filho, minha nora. É Eles são benção. os fofos, a nossa cobertura espiritual. Coberturas espirituais que nós temos aí. Eu agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que nesse ponto até aqui que eu cheguei, logicamente, meus pais foram primordiais, né, para o meu crescimento. E agora, a partir desse momento, né, que não estamos mais vivenciando juntos, né, mas eu tenho certeza que todos os ensinamentos, todas as palavras, os ensinamentos que tiveram estão gravados no meu coração, né, e eu creio que essa é a nossa base. É isso. E agradecer aos irmãos, né, que estão assistindo, ouvindo pelo aplicativo, né? Nós vamos estar orando agora e eu creio que Glória o Senhor a vai Deus. abençoar e visitar aí a cada um. Vamos à oração? Adorável. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te dar graças. Seja exaltado o teu Porque nome, estamos Senhor. aqui, Senhor, reunidos nesta manhã, Glória Pai. a Deus. A tua palavra diz, meu Deus, que onde estiver 2 ou 3 reunidos Sim, em teu Senhor. nome, o Senhor se faz presente, Pai. Sim, E eu Deus. creio que o Senhor esteve presente, que o Senhor está presente neste lugar, Senhor, em nossas vidas, agindo em nossos corações. Sim, sim. Também naqueles, Pai, que estão, Pai, nos ouvindo, nos assistindo, ouvindo a palavra, Sim, Pai, ouvindo em o nome de louvor, Jesus. ouvindo, Pai, as perguntas, as respostas, Pai querido, as conversas que estivemos aqui nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, conversas de bênção, sadia, meu Deus, edificantes para pessoas, eu creio assim, Senhor. Eu creio que neste momento o Senhor está visitando essas vidas que estão do outro lado. Pai, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender a doença, eu quero repreender a enfermidade, eu quero repreender, ó Pai amado, o desemprego, Senhor Jesus, a crise, Pai, não importando qual seja ela, da vida do teu filho, da tua filha que está aí do outro lado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar, Senhor, por essas pessoas que estão, ó Pai amado, se sentindo aprisionadas espiritualmente, se sentindo, Pai amado, na solidão, Senhor Jesus Cristo, dentro de si mesmo, Pai querido, fazendo com que não tomem atitudes, não ajam, Senhor Jesus Cristo, em nenhuma hipótese de nada nas suas vidas. Pai, meu Deus, eu peço a Ti que nesta manhã, Senhor, o Senhor visite esses lares, o Senhor repreenda, Pai querido, os laços, Pai, que o inimigo tem armado, tem arquitetado, as setas, ó Pai amado, em nome de Jesus, jogue por terra, Pai, ó, essa oração, Pai, de maldição, oração contrária, oração, ó Pai amado, oposta àquilo que o Senhor tem a fazer,
Em nome de Jesus eu Aleluia. aniquilo, eu quebro, Pai, as cadeias, as correntes agora, Pai amado. Tudo aquilo que o inimigo, Pai amado, tem lançado, Senhor, para fazer o teu filho, a tua filha desistir. Meu Deus, coloca por terra agora, quebra essa cilada, quebra estas ferramentas que estão sendo utilizadas, ó Pai, para fazer, meu Deus e Pai amado, os teus filhos, teus servos, desistir desta caminhada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, e na autoridade do nome do Senhor, eu repreendo, Pai, determino bênção sobre a vida dos teus filhos neste dia, e que os teus filhos tenham, Pai amado, não só um dia, não só a semana, mas até o dia que o Senhor voltar, meu Deus, tempo de paz, meu Deus, um tempo de paz pelo teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Danilo, Deus abençoe, muito obrigado. Amém, pastor. Fiquei feliz em receber aqui. Deus abençoe, Gracione, que a mão de Deus continue sobre a vida de vocês. Foi uma manhã verdadeiramente debaixo da graça. Tá bom? Ficamos com Deus. Deus abençoe sua vida. Será que tem um som aí? Glória a Deus.